Aleluia. Você pode estar assentado. Não há lugar melhor para se estar do que nos braços do Senhor. E que bom que você veio aqui nessa tarde. Deus tem algo a falar conosco, comigo e com você. Nós começamos uma nova classe na IBD, que é a classe de oração. O pastor Aderson, o pastor Paulo, tem ministrado os nossos corações sobre a importância da oração. O pastor tem falado aqui sobre a oração, sobre a intercessão, sobre o clamor. Nós, como líderes, fomos desafiados a fazer a leitura do livro de Provérbios. E terminando Provérbios, eu comecei a ler Eclesiastes. E tenho entendido que algumas coisas são empecilhos, impedimentos para essa vida de oração. E uma dessas coisas que nos atrapalha, que nos impede termos uma vida de oração e de intercessão cada vez mais profunda e mais íntima com Deus, é a raiva. E eu sei que você entrou aqui, essa mensagem não vai ser para você, porque você não fica com raiva, você não fica nervoso, você não tem acessos de ira, isso não é para você. Mas você vai poder ensinar alguém, tá bom? Então você vai poder compartilhar para alguém que sofre com isso, já que não é para você. E interessante que quando a gente olha para esse tema e olha para a Bíblia, a gente vê a vida como ela deve ser. A Bíblia, ela nos ensina como a vida tem que ser. Só que, ao mesmo tempo, a gente olha para nós e vemos a vida como é. E nesse tema, a gente vê isso. Olhando para a Bíblia, nós vemos como a vida tem que ser na questão da raiva. Mas na prática, nós vemos como é. Você já reparou como tantas pessoas parecem estar sempre com raiva? Iradas. Como é que você tem lidado hoje com a raiva? Com esse sentimento? Como você expressa isso? Interessante que cada pessoa expressa de um jeito. Não sei se você lembra o tempo da escola, o tempo de criança, com os irmãos, ou na escola com os colegas. Cada um manifestava de um jeito quando estava com raiva, muito nervoso. Tem pessoas que choram. Quando está muito nervoso, com muita raiva, ele chora. Ele solta isso através do choro. Tem pessoas que já falam tudo, tem que falar. Ela explode mesmo, ela não consegue guardar. Ela não chora, mas ela fala. Tem pessoas que guardam. Tem pessoas que não choram. Tem pessoas que não mostram isso. E ela vai começando a guardar isso, alimentar isso. Mas parece que depois dessa pandemia, as pessoas estão mais rudes, mais iradas, se irritam com muito mais facilidade. E eu não quero colocar culpa na pandemia, porque hoje tudo a gente coloca culpa na pandemia, não é? Nós já tínhamos tudo isso, mas agora a pandemia fez eu ficar assim. A pandemia... Não, nós já éramos assim, estourados, nervosos, mas parece que agora a coisa piorou um pouco. Eu lembro uma cena, eu e meu irmão, a gente sempre pediu para o meu pai um videogame. Naquela época o videogame de última geração era o Atari, lembra? Aquele, você pegava o... Na primeira briga a gente quebrou o controle. Porque a gente tinha tudo quanto é briga, era a forma de demonstrar a nossa raiva. Era quebrar as coisas, ou um no outro, ou sozinho. Então cada um manifesta de um jeito. Eu não sei como você está expressando isso. E é interessante que quando a gente manifestava essa raiva, o pai usava a pedagogia da cinta, né? E como resolvia, não é? Resolvia muito bem. E não morremos, estamos aqui. Mas hoje parece que as pessoas estão mais rudes, mais malvadas, mais raivosas. E parece que grande quantidade disso hoje está sendo alimentado pelas mídias sociais. Porque tem coisas que você não conseguiria falar cara a cara, na frente da pessoa. Mas a rede social, o teclado, o celular, ele te dá essa liberdade. Você acha, então, que agora você tem liberdade para dizer, expressar o que você sente, coisa que talvez você não falaria na frente da pessoa, conversando com a pessoa. Só que essa liberdade, no entanto, tem mostrado de fato como está o seu coração. O que você tem guardado no seu coração. As pessoas parecem odiar umas às outras
com as quais discordam. E se tem um momento que a gente vê muito isso, é agora, no momento da eleição. A forma como você lida com pessoas que pensam diferente de você. A forma como você lida quando você defende um candidato, a pessoa vem defendendo o candidato dela que não é o seu. E como você se comporta com isso. Quando você vê que alguém pensa diferente de você. Que alguém tem posicionamentos diferentes do seu. Que alguém tem argumentos que são diferentes dos seus. E quer ver a coisa piorar é se você vê um cristão apoiando um candidato que você olha e fala, mas não tem como um cristão. E aí você vai se inflamando com essas coisas. E a rede social potencializa isso. Esse dia eu conversei com uma irmã, e ela apavorada com o cenário, com tudo. Eu falei, irmã, para de ver esses vídeos que você recebe. Para de ouvir esses áudios que você está recebendo. Você vai ver como o seu coração vai ficar em paz. Que tudo que recebe, tudo que vem, tudo que compartilha, ela está se alimentando, ela está vendo, ela está... Para com isso. E aí a gente olha para a palavra e nós vamos ver o que Tiago nos ensina sobre essa questão. A vida como tem que ser. Entendam isso, meus amados irmãos. Vocês precisam entender uma coisa, meus amados. Ele queria falar algo muito profundo e por isso chama aqueles irmãos de meus amados. Ele tinha um amor muito grande por aqueles irmãos, por aquelas pessoas. Eles queriam que eles entendessem aquela verdade. Ele diz, meus amados, entenda uma coisa. Estejam sempre prontos para ouvir, mas não apressados em falar e nem se irar. Rápidos para ouvir, tardios para falar ou se irar. Essa é a vida como tem que ser. Mas a vida como ela é, a realidade é o quê? Nós somos rápidos em falar. A gente fala muito rápido. A gente não consegue ouvir as pessoas. Não conseguimos ser prontos para ouvir. Nunca estamos prontos, nunca temos tempo. E muitas vezes por falar demais e falar em horários e em momentos inapropriados, falamos o que não devemos. E quer ver uma situação de falar o que não devemos é quando nós estamos irados, com raiva. Aí depois você tem que consertar um monte de coisa. E não adianta você falar, não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu quis dizer. Você falou, saiu do seu coração. Então Tiago começa dizendo, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir. Mas não se apressem em falar e nem em se irar. Olha o desafio para mim e para você. A ira humana, essa nossa ira, ela não produz a justiça divina. Portanto, vocês precisam remover, se livrar de toda a impureza, de toda a maldade, de tudo aquilo que atrapalha a sua vida com Deus, para que vocês possam aceitar a palavra de Deus que lhes foi imputada de forma humilde no coração, porque essa palavra tem poder para salvar vocês. Como vencemos a raiva? Interessante quando a gente fala essa palavra, raiva, a palavra em si ela já tem um som feio, desagradável. Raiva. Não remete a coisa boa. Não nos lembra coisas saudáveis. Raiva é uma palavra que associamos a gritos, a berros, a coisas sendo quebradas, a abuso, a violência, a assassinato. A raiva pode ser alta. A raiva também pode nos fazer ferver em silêncio, escondido de todos. E ela vai nos apodrecendo internamente, através do ressentimento e das mágoas. E chega uma hora que a gente explode. Ou com uma doença, ou de fato, falando tudo o que pensamos. Essa irritabilidade constante, essa impulsividade, ela tem aumentado nas pessoas. Interessante que quando você vê esse comportamento, esse sentimento em pessoas,
no ambiente de trabalho, lá na família, mas você olha e vê que são pessoas que não buscam a Deus, é compreensível. A questão é quando você vê esse comportamento, esse sentimento sendo expressado, essa irritabilidade com pessoas que se dizem ser filhos de Deus. E que não conseguem ter domínio próprio. E que ainda colocam a culpa na personalidade, no jeito, é meu jeitão mesmo, eu sou assim mesmo. Sendo que a palavra diz, olha, se vocês estiverem prontos para ouvir, e não apressados em falar e nem ensinar, as coisas se resolvem. Os relacionamentos são melhores. Querido, se isso tem acontecido com você com frequência, esse sentimento de ira, de raiva, atenção, não é normal. Alguma coisa está errado. A raiva produz uma série de problemas físicos, como a hipertensão, sabia disso? Fica sempre nervoso, com raiva de tudo o que acontece. Você vai enfrentar talvez úlceras, hipertensão, vai desencadear em você problemas cardíacos. Foi feita uma pesquisa no hospital de Boston, com 1.600 sobreviventes de ataques cardíacos. E mostrou que eles, quando eles tinham aquele sentimento de raiva, de nervoso, estavam muito mais propensos a um ataque cardíaco do que aqueles que não tiveram esse sentimento de raiva, de intenso nervoso. Portanto, de todas as emoções, a raiva, ela é potencialmente a mais destrutiva, a mais perigosa para os nossos relacionamentos, para nós. Esse comportamento explosivo, essa falta de controle, como quebrar as coisas, gritar demais, não é saudável. Não é saudável. De tratar as pessoas de qualquer jeito, por conta desse nervoso, dessa impulsividade, de não se colocar no lugar do outro, na forma como eu falo, na forma como eu trato, não é normal. E normalmente após esses episódios de reação exagerada da raiva, vem a culpa, vem a vergonha, e isso tem consequências, porque geralmente quem é ferido pode até perdoar, mas não quer mais estar perto. Você gosta de estar do lado de pessoas que vira e mexe explodem? Tem essa irritabilidade? Imagina isso num casamento. Tudo que um cônjuge vai falar para o outro já é motivo de explosão. Qualquer comunicação vira briga. Ou qualquer comunicação não é comunicação, é grito. Que lar que é esse? Que casa que é essa? Que mais parece o campo de guerra do que o céu. Portanto, como você lida com esse sentimento quando você é contrariado, quando você não tem as suas vontades sendo feitas, quando as coisas não acontecem do seu jeito? Muitas vezes esse estresse provoca gastrite nervosa. E, consequentemente, essa raiva descontrolada, ela tem consequências trágicas. A gente vê isso no trânsito, vira e mexe, você vê alguma reportagem, que uma simples conversa poderia resolver aquela situação de uma fechada, de alguém que demorou a sair no sinal depois que abriu e a pessoa de trás já fica buzinando, já fica querendo fazer a ultrapassagem, a da frente não dá espaço, ele fica... E aquilo já vira um momento de briga, de confusão e a raiva descontrolada. E a gente vê alguns vídeos de pessoas que do nada surtam com alguns episódios de raiva e pessoas totalmente descontroladas. E essa raiva pode ser uma resposta a expectativas que não foram atendidas. A frustração quando as coisas não acontecem do seu jeito. Quando as coisas não acontecem do seu jeito. Quando você olha e não está do jeito que você queria. Como você lida com esse sentimento? Geralmente a gente não se controla. Aí a gente já pega, faz do nosso jeito, a gente já passa na frente, já fala o que não deve, já age como não deveria. E não vemos que estamos machucando as pessoas. Machucando as pessoas com as nossas atitudes, com as nossas palavras malditas. Portanto, a raiva também pode ser uma resposta defensiva
a um ataque doloroso. Esse quadro de raiva com excesso pode causar em você cansaço físico, falta de memória. Jesus passou por um episódio de ira, quando ele tirou os vendedores lá do templo. Mas foi uma ira, porque ele olhou algo e sentiu que não era certo o que estava acontecendo. Quando nós olhamos uma cena de injustiça, uma cena que nos leva a ver que aquilo não deveria estar acontecendo, isso mexe com o nosso humor e a gente fica irado. Mas a ira que, como diz a palavra, é saudável. Mas essa ira que eu estou falando, essa raiva que eu estou falando, é aquela que a gente despeja e que nos machuca e que machuca outras pessoas. Não é a ira justa, porque eu olhei um ato de injustiça, algo que não deveria acontecer, aconteceu. O que chamamos de justa indignação em relação ao nosso próprio comportamento, muitas vezes é porque nós queremos justificar os nossos erros. Mas eu tive razão em agir assim. A palavra diz o seguinte: é melhor ser paciente do que poderoso. É melhor você ser alguém que tem autocontrole do que alguém que conquista uma cidade toda. É melhor ser paciente, em outras traduções, vagaroso. É mais fácil ser alguém que tem autocontrole e domínio próprio do que conquistar uma cidade. Olha esse texto de Salmo. Evite a ira, deixe de lado a ira, deixe a ira de lado, não se enfureça, não fique irado, não se preocupe, isso só vai te trazer prejuízo. Não perca a calma, não fique irado, não tenha um comportamento de tolo, só porque você não conseguiu controlar o seu nervoso. Esse é um texto para a gente memorizar. E quando você for tentado a estourar, você lembra, deixa a ira de lado. Deixa, ele estava lá doidinho para explodir, para falar. Você deixa a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. E você vai falando isso. Em vez de ficar contando até 10, tem hora que você não consegue, vai citando o texto. Isso vai te trazer prejuízo. E isso só vai levar ao mal. Olha o que diz Provérbios 14, 17. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. O irascível, aquele que se ira facilmente, ele age insensatamente, de forma tola. É um insensato, é um tolo, é alguém que não pensa nas consequências dos seus atos. Não se ire com facilidade. E o versículo 29. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Tem estudo, tem formação, tem dinheiro, mas alguns não têm educação. Não é na questão de ira, é educação. E outros, de fato, é ira. É do coração que ainda precisa de cura, de restauração, de ação de Deus. Então mostre que você é uma pessoa que tem entendimento, tem autocontrole, saiba se controlar. Quando as coisas acontecem da forma como você esperava, acontece diferente. Quando as coisas não são do seu jeito. Quando você pede para fazer de um jeito, faz de outro. Quando você está no trabalho e você vê aquela pessoa perseguindo você, agindo de forma injusta, você não vai resolver isso com a sua ira, com o seu nervoso, batendo de frente, pagando mal com mal. Quem se ira facilmente está demonstrando grande insensatez. E é essa forma como eu vejo quando algumas pessoas agem assim comigo. Eu olho, eu ouço, fico quieto, e depois penso, coitado. Coitado dele. Pessoa que não tem entendimento algum. Pode dominar qualquer tipo de ciência.
se não consegue se dominar, é um tolo. Falta entendimento, falta sabedoria, falta sensatez. É o que diz Provérbios 15:1. A resposta branda, gentil, ela desvia o furor, mas a palavra que é ríspida, ela desperta a ira. Nosso comportamento, não sei se você sabe disso, mas ele pode despertar na pessoa tanto a calma como a ira. Você quer ver deixar alguém nervoso é quando você não briga com ela. Ela quer que você brigue, ela quer que você discute, ela quer que você fale. E você não fala, você não discute, você não vai bater de frente. Você só ouve e fala, tudo bem. Essa pessoa fica se mordendo por dentro porque ela quer briga, ela quer discussão, ela quer, mas você não dá lado. Isso no casamento, isso no trabalho, isso em qualquer lugar. Porque você usa a sua resposta para abrandar, para desviar o furor. E sabe o que todos esses textos estão mostrando para nós? O maior inimigo que você enfrenta para o seu crescimento espiritual é você mesmo. Eu vejo pessoas falando assim, pastor, o diabo está furioso. Porque olha, não querido, é você mesmo, não é o diabo não. Não coloca a culpa nele, é você. É só falta de autocontrole, é só falta de sabedoria em ouvir mais, falar menos. Eu só falei o que eu pensava. Se tivesse ficado com a boca fechada, não tinha acontecido isso. Não foi o diabo, foi você ter falado demais. E a gente fica, o cão está furioso. O cão, só se for do seu terreno mesmo, lá da sua casa. Porque não é o diabo não. É você, o seu comportamento, o seu coração. Então o maior inimigo para o nosso crescimento espiritual é nós mesmos em lidar com a raiva. Não é o diabo. É nós mesmos. Pratique aquilo que Tiago falou. Seja mais ouvinte. Ouça mais. Ouça mais. Estejam prontos para ouvir. Ouvir pessoas que falem de forma diferente do que você gostaria de ouvir. Ouvir pessoas que falam que você não gostaria de ouvir. Ouvir pessoas que vão trazer posicionamentos diferentes do que você defende. Esteja pronto somente para ouvir. E tem pessoas que só querem que você ouça. Não querem que você fale nada. Mas a gente está tão afoito em falar que a gente já fala. Só ouça. Se ela perguntar a sua opinião, você fala. Não se apressem. Não se apressem. Seja lento para falar e lento para se irar. A chave para a gente ser rápido em ouvir e tardio para falar e se irar é quando o foco está na outra pessoa e não em nós. E por que fala que a gente tem que estar pronto para ouvir? Porque quando eu ouço mais o outro, eu aprendo mais sobre ele. Eu aprendo mais porque ele pensa daquele jeito, porque ele se comporta daquele jeito. Quando eu deixo o outro falar mais do que eu entendo melhor o comportamento dele, o coração dele, porque ele age daquele jeito. A própria Bíblia, em Provérbios, fala que quem fala menos se mostra muito sábio. Então eu deixo o outro falar. E eu deixo o outro falar, e falar, e falar. E não tem pessoas assim que ela tem que falar. Tudo que você fala, ela já fez, ela tem 2, ela tem 3, já foi em 3 lugares diferentes. Então deixa falar, fala. Né? Joga toda a sua falsa humildade, arrogância, tudo que você quer. Fala, porque aí você vai conhecendo a pessoa. Você vai conseguir conhecer ela para poder amar ela, ter compaixão dela, orar por ela, compreender ela. Quando você é lento para falar e tardio para falar, você consegue parar, pensar, respirar, raciocinar e depois falar algo. Quando você é rápido em falar, você fala sem pensar. E quando a gente faz o que a Bíblia pede para a gente fazer, não se apressar em falar, eu vou parar, pensar, ver o que eu vou falar, para depois falar. Os erros vão ser menores. Eu vou falar muito mais coisas que edificam do que coisas que prejudicam a pessoa.
Mas se você for rápido para ouvir e lento para falar, você vai começar a melhorar os seus relacionamentos. Agora, se você não conseguir, você for rápido para falar e tardio para ouvir, ninguém vai querer estar do seu lado. Ninguém vai querer. Rápido para ouvir, tardio para falar, demorado. Não se apressem. Essa é a visão de Deus para os nossos relacionamentos. Essa tem que ser a sua norma nos seus relacionamentos. Nos relacionamentos na sua casa, lá no trabalho. Querido, coloque isso em prática. Essa é a vida como tem que ser. E se você está fazendo algo diferente disso, volte para isso. Esse é o alvo de Deus. Essa é a visão de Deus para mim e para você. Essa visão. Essa visão. E quando a gente fala demais e briga por qualquer coisa, porque a gente quer ser justo, a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. A raiva pode causar dano tremendo a nós, aos nossos relacionamentos. E nós, os cristãos, não estamos isentos a esse comportamento. E quantas vezes isso acontece no culto, no local de adoração e de celebração, qualquer coisa que talvez aconteça, tira sua concentração e você já fica nervoso. Talvez no estacionamento, talvez no caminho para a igreja, talvez algum comportamento de alguém, talvez algo que você vê, que te irrita. E você sai do culto mais perturbado do que abençoado. Porque você precisa controlar isso. Essa raiva, essa ira. Essa ira. Certa vez numa igreja, tinha um menino de 10 ou 11 anos. Eles usavam ainda aquele inário para olhar as músicas, as letras. E ele começou a se abanar com aquele inário e sacudia aquele livrinho para cima e para baixo, estava com calor. E a irmã perto dele estava ficando irritada já com aquilo. E gritou: para com esse negócio, moleque, está me irritando. E naquela noite o pastor estava falando sobre Mateus 11, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Qual você acha que foi a mensagem que ficou gravada no coração daquela criança? O Mateus 11, 28? Ou o grito daquela irmã? Para com isso, moleque, já me irritou. Talvez a gente não para pensar, mas a nossa forma de agir, de falar, de se comportar, pode causar marcas, tanto positivas como negativas. E se uma coisa é alvo na minha vida, é causar marcas positivas. É pensar muito naquilo que eu falo, em como eu falo. O meu trabalho, a cobrança, a minha pressão, não pode fazer e permitir que eu trate as pessoas diferente ou mal, só porque eu estou sendo cobrado, só porque eu estou sendo pressionado. Então isso não é desculpa para você chegar na sua casa e descontar na sua família a pressão, o trabalho, a cobrança. Não, querido. Não é. Não é. Nós precisamos lembrar disso. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois essa ira, ela cria oportunidades para o diabo agir. Eu não quero ser um instrumento do diabo. Eu não quero usar a minha vida para ser um instrumento do diabo por conta do meu mau comportamento. E eu creio que você também não quer. Portanto, querido, controle a sua ira. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Nunca pague o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. E para viver em paz com todos, precisamos saber controlar a nossa raiva. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer,
Se tiver sede, dele de beber. Ao fazer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixe vencer o mal. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal, praticando o bem. Como você está lidando com a raiva? Agora eu lembrei, não é para você, é para aquela pessoa que você vai levar. Como você vai ensinar essa pessoa a lidar com a raiva? Querido, que você possa buscar a ação do Espírito Santo de Deus, para que Ele ajude você a se controlar, a ter domínio próprio. Faz parte do fruto do Espírito. Portanto, esse negócio que o crente vem falar que não consegue se controlar, o que ele está falando para mim é: não sou uma pessoa cheia do Espírito. Porque uma pessoa cheia do Espírito, ela tem domínio próprio. Ela consegue sim. Vai ser difícil, mas ela consegue. E quando ela deixa escapar alguma coisa, ela rapidamente se arrepende. Ela não é aquela que quer se justificar, ela vem pedir perdão. Ela tem humildade de dizer assim: olha, eu falei de uma forma que não deveria. Eu agi de uma forma que não deveria. Eu agi de uma forma que te machucou, me perdoe. Quem é cheio do Espírito faz isso. Quem é só cristão, não. Portanto, aprenda a lidar com a sua raiva. E para isso nós vamos cantar. Vamos nos colocar em pé e fazer desse cântico a nossa oração? Fazer desse cântico o nosso pedido? Deus está dizendo para você: venha. Você quer esse autocontrole? Você quer esse domínio próprio? Você quer ter uma vida de paz com todos? Venha. Quais são as coisas que você precisa deixar para